Nós, de seguida, vou chamar o Dr. Luís Rodrigues, em representação do Centro de Ciência Viva, que vai partilhar aqui também um pouco esta experiência da relação entre o conhecimento e as atividades educativas. Sobre esta temática, nós recebemos uma caravela que está aqui no Jardim da Alameda a receber turmas e que ilustra... Vamos a visitar. Sim. Construir. Sim. Depois desta apresentação, que eu penso que também será breve, vamos ter um momento musical e depois o nosso intervalo com um coffee break, está bem? Portanto, vou já passar à quarta apresentação. Eu aproveito e digo boa tarde, apresento-me. O meu nome é Luís Azevedo Rodrigues, sou diretor do Centro de Ciência Viva de Lagos. O sucessor do ilustre professor Rui Loureiro, que foi o principal impulsionador para que Lagos tivesse um Centro de Ciência Viva na sua cidade, e muito relevante, de maneira que a mim coube uma tarefa inglória de o suceder. Obrigado pelo convite ao professor Rui Loureiro e à professora Susana Calado. E normalmente, quando eu venho falar de qualquer coisa, venho partilhar uma experiência e normalmente aprendo uma coisa ou outra. Pelo menos hoje eu vou dizer-vos que aprendi duas coisas. A segunda é, e já vou detalhar mais à frente, o que são indústrias culturais. Para mim era uma palavra e era um conceito que eu não tinha aprofundado. E a outra aprendi há pouco com a professora e vai ser partilhada com os meus filhos, que são dois algarvios, e eu sou nortenho, e vou-lhes dizer que se vivessem no século XVI, eles seguramente não eram portugueses. Estou naquela fase de encher chouriços, enquanto não vem a apresentação. Posso também cantar, tocar não sei. Sim. A apresentação. Ok. Aqui. Espero que me perdoem, porque sou dos que estão nesta sala, menos sei sobre indústrias culturais, embora para preparar algumas das coisas e apresentá-los do Centro de Ciência Viva de Lagos, eu tenho a perceber que algumas das coisas que nós fazemos fazem parte daquilo que se... Uma vez mais, boa tarde. Vou tentar ser rápido. Indústrias criativas e museus de ciência. Não foi este o título que vem no vosso programa, mas eu decidi ontem à noite mudá-lo. O que é que então se entende, e isto reflete, este slide reflete, acima de tudo, aquilo que eu fui procurar perceber o que é que são indústrias culturais. Ou seja, normalmente nós associamos, ou eu associava os artistas e a cultura e o património cultural a tudo que fosse diametralmente oposto da indústria. Ou seja, daquilo que eu percebi, posso estar completamente errado, há aqui uma apropriação da palavra, uma apropriação semântica de um campo que não tinha nada a ver com o setor secundário. Isso também para mim foi interessante e não deixa de ser revelador. No caso do Centro de Ciência Viva de Lagos, eu tentei identificar algumas das atividades que nós fazemos, que eu não sabia que fazíamos, ou pertencíamos às indústrias culturais, mas que de alguma forma se podem associar às indústrias culturais, nomeadamente as exposições e eventos, onde exista, digamos assim, um cruzamento mais ou menos profundo entre a ciência e a arte e a cultura, sendo que, retomando a questão do Centro de Ciência Viva de Lagos, a nossa principal função, e não única, digo eu, mas a nossa principal e original função é comunicar, divulgar, promover a cultura científica e tecnológica. Mas ainda assim, nós temos feito algumas coisas no que calha nas exposições e eventos, no que diz respeito à educação, no que diz respeito às parcerias que temos estabelecido, e eu vou detalhá-las mais à frente, e nomeadamente algum do merchandising que nós temos produzido. No que diz respeito às exposições e aos eventos, uma das nossas atividades emblemáticas e resulta de uma colaboração extensa com a Direção Regional de Cultura do Algarve, é aquilo que nós criámos e designámos por Nova Escola de Sagres.
A nova Escola de Sagres é digamos assim, um evento anual que ocorre na Fortaleza de Sagres e que tem digamos, uma série de sub-eventos e que estão motivados, sobretudo, por um mito histórico. Eu e a minha equipa, quando nos candidatámos ao projeto Divan em 2017, pensámos o que é que nós haveríamos de fazer na Fortaleza de Sagres que tivesse de alguma forma que ver com o património cultural, com a história, e também de alguma forma permitisse que nós cumpríssemos a nossa missão de promover a cultura científica e tecnológica. E então pegámos no mito, segundo os historiadores, de que em Sagres haveria uma escola de ciência e tecnologia que estava diretamente relacionada com a tarefa ou a demanda dos descobrimentos. Os historiadores dizem-nos que essa escola de Sagres, acima de tudo, é um mito, mas nós pegamos nesse mito para construir, digamos assim, este festival, este conjunto de atividades que durante 2 ou 3 dias, anualmente, nós dinamizamos na Fortaleza de Sagres. A ideia inicial, ou a ideia âncora desse projeto foi a construção de uma caravela modular, ou seja, a idealização e construção de uma caravela modular, feita pela nossa equipa, idealizada pelo engenheiro Hélder Ferreira. Está lá fora se quiserem ver. Vocês estão a ver aqui um time-lapse desta atividade que nós levámos ao Encontro de Ciência 2019 na Field, julgo. E ao mesmo tempo que esta atividade de construção da caravela pode ser feita pela nossa equipa, mas também pode ser feita e deve ser feita pelas famílias e por grupos. Ou seja, temos aqui um objeto relacionado com os descobrimentos que ao mesmo tempo foi estilizado e foi transformado não só numa atividade para as famílias, como também para uma atividade agregadora de vários grupos e difusora de alguns conhecimentos ao nível da história e da ciência da época. Eu vou avançar. Decorrente deste projeto Nova Escola de Sagres, em 2019, nós decidimos elaborar ou fazer uma espécie de uma nova Escola de Sagres 2.0. Obviamente a questão do 2019 estar diretamente relacionada com a comemoração e a sua relação com o Fernão Magalhães, nós decidimos criar um produto análogo, mas a que nós chamamos a viagem. A viagem, de novo, tem a caravela, mas tem um conjunto de atividades paralelas, não só de introdução ao conhecimento científico e tecnológico da altura, como também conhecimento científico e tecnológico atual. Nomeadamente, nós produzimos conteúdos em realidade virtual, que são passados durante o realizar desta atividade, chamada a viagem, mas tem várias atividades que vão desde a introdução à botânica, como há pouco foi falado, a botânica e os produtos alimentares que vinham e que iam dos vários pontos do mundo, da própria motivação botânica, que foi, digamos assim, a cenoura à frente do burro de Magalhães, que o levou a procurar o cravinho. Tem também a apresentação de vários tipos de coleções, de objetos naturais, de coleções naturais, não só da região, como de outras áreas. Paradoxalmente, nós também decidimos complementar e também trouxemos da experiência da Nova Escola de Sagres a incorporação da divulgação de novas tecnologias, nomeadamente a robótica, a modelação 3D, etc. E, finalmente, a viagem também é constituída por um espetáculo, por um espetáculo que a nossa equipa construiu, onde há não só o contar da viagem de uma forma mais ou menos resumida, como o apresentar de uma série de adereços cenográficos que estejam diretamente, mais ou menos diretamente, relacionados
com a viagem de Magalhães. Nomeadamente temos pinguins em palco, pinguins em 2D, impressos, os pinguins de Magalhães. Temos uma série de outros objetos que remetem não só a aquilo que chamamos, e mal, público em geral, para o imaginário da viagem de Fernão Magalhães, como também as próprias escolas. Aqui algumas das imagens. Estava aqui a imagem que eu procurava da Sara no tal espetáculo. Temos aqui uma pessoa lindíssima no chão a falar a uns turistas. Sou eu, já agora. Não houve uma gargalhada em geral, mas sou eu. Temos os instrumentos náuticos da altura, temos vários mapas que nós compramos e imprimimos para não só introduzir as crianças a mapas antigos, eles que estão apenas e quase exclusivamente habituados a utilizar o GPS. Eu há pouco fiquei muito curioso como é que aquela atividade de orientação resultaria com as crianças. E também temos a apresentação de mapas cuja representação não é aquela estereotipada em que o norte está para cima e o sul está para baixo, e esse mapa do Fra Mauro é um mapa que é fantástico para atrair qualquer visitante, seja nacional ou estrangeiro, quando nós perguntamos: localize aqui o seu país ou localize onde está. Basta a questão básica de nós trocarmos o referencial sul-norte para a pessoa ficar completamente perdida. Isso é um bocadinho metafórico para algumas coisas na nossa vida. Relativamente ao merchandising, com alguma relação com as indústrias culturais, há 3 anos foram editados 3 guias de geologia e paleontologia urbana, sendo que esses guias, que são bilingues, e para quem não sabe o que é a geologia e a paleontologia urbana, é ir para as cidades, para os equipamentos, para os monumentos das 3 cidades, Lagos, Faro e Tavira, e olhar não só para a arquitetura, por exemplo, de uma igreja, mas ver quais são as rochas que estão presentes e que foram utilizadas na construção. Há pouco lembrei-me de uma questão, é que, por exemplo, em Tavira, o púlpito da igreja de Santa Maria, desculpem a minha memória, mas o púlpito é de uma rocha completamente exótica, ou seja, não é uma rocha da região. E nós pensamos, e este livro foi escrito não só por mim, como também por uma historiadora da arte, nós pensamos que essa rocha, que é proveniente da Inglaterra, terá vindo até Tavira como lastro de um navio. Ou seja, também há aqui um introduzir e dizer que no livro não está só a informação geológica, paleontológica, como também histórica e da arquitetura dos vários pontos da cidade. A coisa que nós fazemos, um objeto que é um dos mapas que um dos primeiros globos foi este, e nós utilizamos para a introdução, nomeadamente aos mais novos, das questões da projeção esférica num plano. Ou seja, permite-nos ao mesmo tempo, não sei se de uma forma um bocadinho forçada ou não, unir a parte histórica à parte da matemática e às questões da projeção de uma esfera num plano. São alguns exemplos. Aqui 2 páginas do guia de Tavira, em que vocês podem observar não só a informação científica da parte da geologia e paleontologia, aqui como o resto um fóssil, como também a parte da arquitetura e alguma informação histórica. Aqui com algumas situações que a minha colega Rita Manteigas decidiu complementar relativamente a este local. Quanto à educação, em termos de produtos que eu acho que tenho que ver com as indústrias culturais, apresentar dois exemplos. O primeiro é o projeto Soundmakers, que foi um projeto que foi lançado, ou melhor, resulta de um projeto de financiamento lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e que pretendia a coisa fantástica de tentar integrar os caloiros na vida académica. E nós decidimos fazer aquilo que é talvez um bocadinho mais contra a natura, que foi pegar num grupo eu não sei se pode chamar tunos, de músicos que tocam em tunas, e fazer-lhes o desafio de que, em conjunto com alunos do primeiro ano,
construíssem, utilizando técnicas maker, um instrumento musical. Ou seja, o nosso objetivo foi não só fomentar as técnicas makers, técnicas dos, entre aspas, engenhocas, fomentar a produção de um instrumento musical e, não sei se com algum resultado ou não, que os alunos mais velhos, nomeadamente aqueles que fazem parte das tunas, interagissem e colaborassem nesse projeto com os alunos do primeiro ano. Outro exemplo diz respeito ao cruzamento, ou tentar unir e desvendar algumas das áreas que estão relacionadas com o comércio das especiarias e dos produtos alimentares e que venham, de alguma forma, referidas na obra de Camões. Nós construímos e adaptámos e imprimimos um cartaz e costumamos utilizar e fazer a sua análise em termos das nossas atividades, em que vamos buscar partes do texto de Camões, onde são referidas essas plantas, essas especiarias. Tentamos fazer a ligação às propriedades químicas e às próprias fórmulas químicas e também procuramos identificar alguns exemplos retirados da obra de Camões, dos Lusíadas, nos pudessem dar algumas indicações sobre a própria geografia dos países visitados. A ideia não é original nossa, foi começada por professor, só me lembro agora do nome, de Coimbra, um professor de Química de Coimbra, que está aqui escrito, mas eu, graças a Deus, não trouxe os óculos. Não é uma ideia original nossa, nós adaptámo-la e complementámo-la e também permite, de alguma forma, unir a história e a ciência. Finalmente, as parcerias que nós podemos e temos vindo a desenvolver, e eu não vou referi-las todas, as parcerias com artistas, parcerias com organizações e associações culturais. Uma delas, que me deu particular gosto fazer, resultou da aproximação de uma artista e joalheira de Lagos, que nos contactou com vista, por um lado, que a ajudássemos na inspiração dos produtos botânicos autóctonos do Algarve e que lhe estavam a servir de inspiração, que a ajudássemos na identificação botânica, mas, para além disso, que fizéssemos a fotogrametria, a digitalização 3D, que fizéssemos modelos para que, de alguma forma, ela os pudesse utilizar na sua produção em termos de produção artística. Ilustra o processo, a artista vai para o campo, recolhe, faz o seu caderno de campo, ou fez o seu caderno de campo, sendo que aqui estes objetos naturais, botânicos, serviram de inspiração para algumas peças de joalharia e também para a produção e impressão de modelos 3D. Foi um processo interessantíssimo porque eu ia dizer uma barbaridade. Às vezes trabalhar com artistas é difícil, outras vezes é muito bom, mas ainda bem que eu não disse. Aqui é o processo da nossa equipa a fazer a digitalização, a fotogrametria, para gerar o tal modelo 3D e permitiu-nos, neste caso, a fazer estes modelos belíssimos. Aqui estão, provavelmente não se nota muito, é um aplique. Mas são exemplos da flora do Algarve. Estou a ultrapassar muito o tempo? Ok. Mais um modelo. Não estou a ignorá-la estoicamente, só estou a tentar. E foi um projeto que me deu muito, muito gozo fazer e deu-nos à equipa e permitiu-nos estabelecer uma parceria com grupos com os quais normalmente não trabalhávamos, neste caso uma artista. Temos um outro exemplo recentemente de um festival de dança de Lagos que nos pediu a colaboração, uma vez que um dos espetáculos de dança tinha que ver com a astronomia e nós fizemos alguma observação astronómica em conjunto. Visitem-nos, somos o Centro de Ciência Viva mais bonito e que trabalha melhor no Algarve e com menos falta de modéstia. Está bem? Muito obrigado.
Então, depois de feita esta apresentação da ligação entre a investigação histórica, a educação e a relação então com as ICCs, vamos